Tudo começa no coração. Você pode estar no melhor lugar, mas se você deixar algo entrar no teu coração, se torna o pior lugar. Quando você deixa a água entrar no seu coração, quando você ouve uma pessoa que você não deve ouvir, quando você fala de algo que você não deve falar, você olha que tudo que você tem, como no Jardim do Éden, é menos importante daquilo que você ainda não tem. Deus faz isso de propósito. Ele sempre deixa à disposição de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que você e seus filhos vivam. Ele vai deixar a opção. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Deus não criou robôs. Deus quer pessoas que amem a Ele. E não adianta falar que ama sem obras. O amor para Deus é prática. Se você não dizer que ama a Ele em atitudes, não conta. Eu amo a Deus, mas estou agora na cobertinha da minha cama, morando a um quarteirão da igreja. Não, isso não é amor. Amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, nesta madrugada, juntamente com esse povo forte, valente, faminto pelo Senhor. Meu Deus, aqui é um povo, meu Pai, que nega a si mesmo, nega o seu sono, nega, meu Deus, o conforto da sua cama, nega os seus prazeres, as suas vontades, meu Deus, mas não nega ao Senhor, porque sabe que nenhum sacrifício, Senhor, voltado ao Senhor é desperdiçado. O Senhor é um Deus que pede obediência e sacrifício. E nós estamos obedecendo e nós estamos sacrificando. Nós entendemos o propósito da nossa vida. E eu peço que o Senhor venha abençoar aqueles que estão andando uma milha a mais, que não estão se intimidando, Senhor, olhando o que eu tenho que fazer nessa quinta-feira. Não, meu Deus, sabe que nós só temos um mês de dezembro em 2025. Nós só temos um propósito da mudança em 2025. E o que nós precisamos é de vitória. Nós precisamos que o Senhor ouça e responda as nossas orações. E para isso, nós precisamos estar alinhados ao Senhor. E colocar o Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, as primícias e os primeiros, as primícias dos primeiros. E é isso que o Senhor falou com o povo de Israel, quando entrou em Canaã e entrou em guerra em Jericó. Na terra eram os primeiros, as primícias dos primeiros, meu Deus. E que o Senhor possa nos ensinar que o segredo de uma vida vitoriosa é colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo. Meu Deus, e as nossas decisões também estando totalmente alinhadas ao Senhor. Eu consagro este primeiro período do relacionamento com Deus, nesta casa firme, dentro do propósito da mudança. E peço que já neste primeira madrugada dentro do propósito da mudança, o Senhor possa estar respondendo e definindo muitas situações indefinidas. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, sua família, eu consagro este trabalho em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Olha, sabe uma coisa muito interessante, pessoal? Quem passou horas e horas para ser abençoado pela bispa ontem? Levanta as mãos. Analisa. As mesmas pessoas que hoje levantaram as mãos são as pessoas que aprenderam que a oportunidade pode vir uma vez só. E eu preciso aproveitar. E da mesma forma que Daniel sabia que não ia passar o resto da vida comendo legumes e água,
Mas aquele período era necessário um sacrifício, era totalmente necessário aquele sacrifício. Ele foi conduzido por Deus. Ele não faria um sacrifício de tolo. Tinha um entendimento, havia um sentido naquele sacrifício. A gente pensa muito em nós, a gente pensa muito no prazer quando a gente evita sacrifício. Como é importante dor na vida, é muito importante. Eu falo uma coisa, eu tenho certeza que eu não cresceria tanto como eu cresci se não fosse o momento de dor, os momentos de aflição, os momentos de deserto na minha vida. A gente precisa passar por isso. Jesus ele foi batizado e já foi para o deserto e ficou ali 40 dias. Ele teve fome. Houve necessidades ali. Mas ele precisava daquilo. Tem coisas que a gente não sabe por que precisa, mas a gente sabe que precisa. Se eu pego essas 24 horas, há 24 horas atrás eu estava neste altar, junto com a bispa, junto com o bispo Pedroso, Jéssica, minha esposa, também outras pessoas estavam aqui também, nesse período. Eu fico pensando, eu analiso muito isso. Por que tantas pessoas ficaram 5, 6, 7 horas naquela fila? Tem pessoas que ficaram 12 horas e meia. Começaram com a bispa às 7h19h30 e terminou com a bispa. Por que essas pessoas fizeram isso? Porque a bispa não fica toda segunda-feira nesse altar numa madrugada. A bispa ela não fica nem uma vez por mês para fazer. Ela acorda às madrugadas, ela faz suas orações, mas todos nós estamos entendendo que isso é atípico. Você precisa entender o que é atípico e o que é comum. Muitas pessoas, por ver muitas coisas que são comuns, lida isso de maneira normal, natural, e não pode você enxergar de maneira natural. Tudo que é voltado a Deus precisa ser sobrenatural, não pode ser natural. E as pessoas só ficaram 6 horas nessa fila, 7 horas nessa fila, porque sabiam que isso era sobrenatural, não era algo comum. Não era comum. Quando Deus pede algo, quando Deus te induz e te empurra a algo novo, você precisa enxergar que isso não é comum. Eu não posso ter a facilidade de perder tempo, porque se tempo é vida, eu estou perdendo a minha vida. Eu não posso olhar e ser influenciado por filmes, como aqueles filmes que os jovens ficam perdendo tempo, as pessoas perdem tempo no celular, as pessoas por ter muito acesso à palavra, muito acesso à Bíblia, muito acesso a cultos, muitos cultos, as pessoas veem isso como algo comum, mas não pode ver algo como algo normal. Porque enquanto nós estamos aqui tendo algo comum, muitos estão sendo perseguidos e mortos por todo mundo. Tem cristãos, nesse momento, estão sendo queimados, perdendo a mão, vendo os filhos sendo mortos. Por quê? Eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa, acho que ficou muito tempo ali chorando. Ele chorou, porque pela primeira vez ele teve uma Bíblia. E ali aquele lugar era proibido, não podia ter Bíblia, ele estava ganhando uma Bíblia. E eu vi como essa pessoa ficou. Ela caiu no chão, de tanto que ela chorou por uma Bíblia. Eu acredito que eu devo ter umas 20 no meu armário, de todos os tipos. Eu não posso olhar que a palavra de Deus é comum na minha vida. Eu não posso me acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar com muitas coisas, e o problema é que muitas pessoas estão vivendo uma vida comum, porque enxerga como a maneira que Deus trabalha como comum. Enxerga uma madrugada como comum. Você não pode mais olhar as coisas que por ter muito, você despreza. Os discípulos deixaram os pães, depois das multiplicações dos peixes, dos pães e dos peixes, no barco.
Quando você se acostuma que você se acostuma com milagre, você não é mais um instrumento de milagre. Na história do filho endemoniado, aquele pai trouxe para os discípulos puderam fazer alguma coisa? Sim ou não, pessoal? Sabe por quê? Porque não estavam preparados. Porque por ter Jesus fisicamente, como eles tinham, fisicamente ao seu lado, não exigia esforço mais sobrenatural. Qual foi a explicação que esse demônio não saiu? Tem certos demônios que só saem com jejum e oração, sim ou não, gente? Então havia uma falta de preparação desses discípulos, sim ou não? Ali eles não viam mais uma necessidade, porque havia quem fazer todo o trabalho. Se você está olhando para o altar e você vê se a bispa faz todo o trabalho, ou você vê um líder, você está terceirizando aquilo que você tem que fazer. Ninguém consegue, mesmo se você dar armaduras, combater os seus Golias. Você está entendendo? Não dá. A guerra é sua. Não dá, eu posso até querer vestir a minha armadura em você, mas vai ficar grande. Porque você precisa crescer para você encaixar na armadura. Tem coisas que não vai caber. Eu não consigo hoje. Obviamente que eu entendo perfeitamente que Deus dá graça mediante o problema. Mas hoje você fala, bispo, você consegue substituir a bispa? Se Deus me der graça, tudo é possível, aquele que crê. Eu acredito na palavra. Eu acredito tanto que é isso que eu busco, é isso que eu peço, e é isso que eu pedi quando fui uma das últimas pessoas a receber a unção dela. Eu falei, eu quero essa unção, eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu quero isso. Eu preciso saber o que eu peço. Porque se eu sei pedir, se eu sei o que é importante, se eu sei o que tem valor, Deus nos dá as coisas que para Ele não tem valor. Hoje eu vi que, devido tantas oscilações em criptomoedas, em dólar, hoje o ouro bateu a maior taxa, ou melhor, o maior valor, como nunca bateu até então. Se você pesquisar, o valor do ouro está absurdo. Tanto que as reservas nos Estados Unidos foi a 30% das reservas no Tesouro Americano. Hoje, vários países estão comprando ouros e ouros e ouro e ouro e ouro, porque virou objeto que não se desvaloriza, é o que mais tem valor hoje. Mas em Jerusalém a gente pisa. Na Nova Jerusalém a gente pisa. A glória de Deus que é a luz. Aonde a gente se mata, lá a gente pisa. Se eu não pensar como Deus pensa, eu vou ficar morrendo por ouro. E eu entendi que a minha vida precisa estar totalmente alinhada ao reino de Deus. Eu preciso que o reino de Deus esteja em mim. Porque se eu for um instrumento de Deus, se eu saber o que buscar, eu vou entender que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas de valores Deus chama de outras coisas. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei o que é, mas eu sei que o que meu Pai sabe o que eu preciso. E Ele vai me dar no tempo apropriado. Mas eu preciso respeitar aquilo que que para nós, infelizmente, por uma religiosidade, por uma porta aberta, muitos estão se acostumando. O que é comum, de verdade, o que é comum, e eu vi muito isso, eu estou vendo muito isso. Muitas vezes você vê estádios cheios, eu não estou criticando essa Vira Brasil aí que o pessoal está fazendo, que fez ano passado aí, para fazer todo esse movimento gospel. Mas será que essas pessoas estão todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses no culto? Não sei. Eu penso que nós não podemos ser uma igreja, e nós não somos, e nós nem queremos ser, e nunca desejamos ser, uma igreja de porta larga. Porque se Deus faz com muitos ou com poucos,
Eu vejo que muitas vezes uma igreja com poucas pessoas, mas pessoas de oração, tem mais resultado que templos cheios. Antigamente, quando você via aquela multidão, são pessoas que entenderam, né? Você vê uma multidão, eu vi vários vídeos do Billy Graham e os estádios cheios. Você via o T.L. Osborne naqueles movimentos na África, 1 milhão de pessoas. Mas por quê? Porque ali não havia internet. Estou culpando a internet não, tá? Estou culpando que quando as pessoas viam que aquilo era incomum, elas iam e aproveitavam. Será que eu não estou lidando com o propósito da mudança como algo comum? Será que eu não estou lidando com os cultos como algo comum? Eu estou desprezando, desperdiçando porque é comum. Os discípulos fizeram isso porque tinha algo comum. Era comum ver milagres. Era comum o Senhor combater as guerras. Era comum Jesus ressuscitar, Jesus curar o cego, curar o coxo, curar todo mundo. Era comum. Eu não posso mais ver aquilo que é comum, aquilo que é incomum de maneira comum. Não é normal, é sobrenatural. Não é ordinário, é extraordinário as coisas de Deus. E se eu vejo algo como natural, eu vou estar pedindo coisas que para Deus não é contada. Se Salomão se tornou o homem mais rico dessa terra, pedindo algo incomum, pedindo sabedoria para liderar o povo, porque muitos estão pedindo ouro, estão pedindo a morte dos seus inimigos para ter sabedoria. Se para Deus o que importa é o coração, por que eu estou pedindo outras coisas? Por que eu estou me envolvendo com tantas outras coisas? Porque muitos não estão vivendo tudo que pode, não estão vivendo tudo que estão pedindo. Porque estão pedindo para coisas que para Deus não é comum. Ou melhor, para Deus não é importante. Não é importante. Você pede, sim, mas você prioriza aquilo que é incomum. Porque você não é uma pessoa comum, o seu Deus não é comum, a sua igreja não é uma igreja comum, a sua liderança não é comum. Uma pessoa me falou na terça-feira, que eu achei muito interessante, falei, bispo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso em nenhuma igreja. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, isso não existe em um lugar. Eu falei, claro que não, só existe uma bispa, Cléo. Só existe um lugar que tem ela, não vai ser mesmo comum. E muitas pessoas, ao invés de ocupar o seu lugar, quantas pessoas que eu vi que faltou na segunda-feira no culto, no início do propósito. Ei, se você vê um início, algo normal, que eu posso olhar de casa, que eu posso fazer do meu jeito, o que eu estou esperando de Deus? Hoje nós falamos muito sobre os primeiros frutos, as primícias. Nós falamos muitas coisas hoje aqui. Inclusive, a maneira que Noé agiu ao sair da arca. Quando você vê ali Josué combatendo, indo e tomando vencendo Jericó e recebendo as direções, você vê que é interessante que por um homem você pode conquistar. Josué tinha essa figura, mas também por um homem você pode perder tudo aquilo que você conquistou. Quando você lê aqui na Bíblia, na palavra, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ele ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um
mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Noé foi o homem que Deus encontrou ali um coração. Ele foi o homem que construiu, mesmo nunca ter visto um pingo cair na cabeça dele. Ele levou ele e a casa dele para dentro da arca, porque foi ele que deu a liberdade. Antigamente, os homens ouviam mais a Deus. Antigamente, os homens se posicionavam como homens. E é por isso que os homens, Deus falava ali com o homem. Isso começou desde o princípio falando com Adão. O mundo está desse jeito porque o homem não se posiciona como homem. Não é aquele que pega a sua família, constrói a arca e traz a família toda para dentro da arca. E no final, tira também toda a família para fora da arca. Como aqui, ainda eu falava hoje, aqui em Gênesis 8. Então Noé saiu da arca com sua mulher e com seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais de rebanho. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais de rebanho e aves puros, oferecendo um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Da mesma forma, você vê Abraão. Sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra, em vocês. Um homem ouviu, e esse homem partiu, pois Abraão com o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos como saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Para você viver uma vida com propósito, você precisa ter uma vida baseada na fé. E quando você vive por fé, a fé e sentimentos não andam juntos. Você não pode mais sentir algo para fazer algo. Você faz sem sentir, e quanto mais você faz, depois você vai sentir. Nós podemos hoje começar a fazer academia. E você começa a exercitar, e ali no primeiro dia está doendo demais, no segundo dia está insuportável, no terceiro dia você já morre. No terceiro dia você já fica. Porque dói tanto, porque é rupturas musculares. Você vai tirando o nervo, você vai tirando, o músculo vai rompendo e você vai fazendo esse processo, né? Os processos e o músculo vai acostumando. E você não pode parar neste momento, por quê? Porque a dor que você está sentindo é insuportável. Você não quer mais continuar. E você não está vendo nenhuma mudança. Demora para você ver mudança. É a mesma coisa em Deus. Você cresce a raiz e depois as pessoas começam a ver os ramos. Quando você planta uma semente, a raiz é a primeira que cresce, é a primeira que desce. E você precisa entender que existe um período. Vocês sabem que existe um processo. E o processo precisa ser algo contínuo. As coisas de Deus são demoradas. As coisas de Deus não são rápidas. Mas quando você desce aquelas águas e você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já começa a viver algo incomum, que é a paz. As coisas externas você não vê, mas as internas já pode ser palpável. Você tem aquilo que por muito tempo você achou que resolveria de fora para dentro. Deus te mostra de uma hora para outra, você resolve de dentro para fora. A paz vem, a alegria vem, a força, a energia, o foco.
Você já vê as curas acontecendo, as feridas sendo cicatrizadas. Você encontra o seu pai, você encontra propósito, você muda a sua maneira de falar, a sua vestimenta, você vai mudando a sua vida. Os ambientes já mudam, a sua parentela, você já sai da parentela, você já sai do lugar que você vê que não está agregando a sua vida, você já muda a sua vida social, você já muda o território seu, você já muda tudo, você muda tudo. Porque ali não cabe mais para você, ali não entra mais, não faz parte mais do seu propósito. O seu Deus, Ele te deu uma missão, Ele diz, vá para onde eu vou lhe ordenar. E se nós obedecermos as ordens simples, as coisas incomuns, as coisas comuns para Deus se tornará incomum para nós. Porque o que Deus está pedindo para nós não é difícil demais para fazer. Mas o que é difícil é o enxergar que aquilo que eu não vejo é mais importante daquilo que eu vejo. O que eu não estou vendo precisa ser mais importante do que aquilo que eu vejo. As pessoas, por não verem algo, estão desanimando. Cadê os cristãos que já ficava feliz por ter uma igreja aberta na madrugada? Cadê aqueles que já ficam felizes de poder? Olha, quantas vezes eu fui ali na Praça da Sé, fiquei na chuva, preguei a palavra, e eu vi aquele povo lá comigo, vários horas cantando na chuva. O pessoal olha, gente, o cara é louco, o pessoal é louco. Que sentido tem isso? Está ajudando pessoas que não agradecem, não tem nenhum sentido estar lá, está na chuva, está passando várias situações. Para quê? Porque quando você faz a vontade do Pai, você supre as suas necessidades, você supre as suas vontades. Você já parou para pensar isso? Porque quantos de nós encontramos o nosso alimento quando nós fazemos a vontade do Pai? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você precisa enxergar que a sua comida precisa fazer a vontade do seu Pai, para você ter tudo aquilo que você está buscando hoje, que você escreveu no seu propósito. Então, eu falava ainda com os homens hoje, falava sobre isso. É muito importante a gente entender algumas coisas. É muito importante, às vezes dói a gente tomar decisões drásticas na nossa vida, mas é muito importante. Abraão, ele estava na terra, mas ele não via a terra. Ele não enxergava a terra. Porque tem coisas que você tem que se desvincular, tem pessoas que você precisa parar de andar. Ló era impedimento. Ló é impedimento. Você vê que Jericó, ali eram as primícias da terra, não podia tomar nada ali. Ali não era, ali além de ter, ali eram muitas coisas consagradas, mas não podia, ali era de Deus. Ali era de Deus, e quando Acã pegou, ele trouxe um problema. Um homem ajudou, um homem foi, o outro homem fechou a porta. E a posição do homem é muito importante, a posição daquele que ouve a Deus. Eu falava ainda algo que eu nunca havia falado. Eu já falei várias vezes que eu fiquei 10 meses trabalhando como corretor, não vendi nada. Mas tem um detalhe que eu não disse. Quando você trabalha em imobiliárias grandes, existem muitos grupos. Quem é corretor sabe o que eu estou falando. Grupo Águia, grupo Leão, grupo Golfinho, aquele monte de grupo. Aí todo o zoológico está lá. Todo zoológico. Aí você vê aí tem cada grupo, tem um gerente, tem uma média de 10, 12 corretores na média. Eu fiquei 10 meses e não vendi nada, em parceria com o meu pai. Algo que eu nunca falei. Eu nunca entendi disso. Eu morava em Rio Preto, a bispa estava aqui sozinha, naquele tempo que ela ficou nesse período, a gente não queria vir. Aí eu decidi vir, comecei a trabalhar com ele. E ali,
Inicialmente o dinheiro pesa, mas mais a presença do pai pesa também. Isso há 15 anos atrás. Pesa muito, eu estava junto com ele. Mesmo não sendo pessoa que não tinha essa inteligência emocional, não tinha esse tato, mas eu estava com ele, eu estava lá, ele me ensinava tudo. Eu fiquei 10 meses do lado dele e não vendi nada. Na semana que eu decidi sair e fui para um outro grupo, na semana eu vendi. Numa semana eu vendi, peguei aquele valor, 3 mil e poucos reais, e depositei. Abraão, você vê isso, que é muito interessante isso. Abraão, quando ele desvinculou, as coisas começaram a acontecer na vida dele. Ele se desvinculou ali de Terá, daquela atmosfera. Terá havia morrido, mas ele desvinculou daquela atmosfera, das pessoas, das amizades, da terra, do lugar, de toda aquela situação. E a cada lugar onde ele ia, ele, conduzido por Deus, ele levantava um altar. Ele era um homem que ouvia Deus e obedecia a Deus e levantava o altar, consagrava o lugar. No momento que eu saí, aquilo que, como eu ainda falei hoje, você começa a trabalhar num lugar, você faz um voto que o seu primeiro salário é do Senhor, no primeiro mês é uma coisa, depois de 6 meses é outra, depois de 10 meses é outra. E eu te falo uma coisa, o sacrifício, o gosto do sacrifício do primeiro mês é totalmente diferente depois de 10 meses. Ali foi um rim, saindo ali. Ali foi difícil, muito difícil. E ali extraiu algo de mim. E é interessante isso, porque eu mostrei o imóvel, eu apresentei o imóvel, fui mostrar para o rapaz, tal, e aí ele viu, gostou, tal. Aí depois no outro dia, depois de alguns dias, mesma coisa, eu mostrei. E depois, no sábado, ele falou, decidiu do nada ir lá de novo, mas eu não podia, que eu acho que eu tinha algum trabalho na igreja, alguma coisa. E aí meu pai estava na região, ele foi lá mostrar para mim. Aí ele só abriu o apartamento para ele entrar. E depois ele saiu, os pais já viram, fecharam, depois na outra semana fechou. Quando eu peguei o cheque, depois eu botei na arca. O que meu pai brigou comigo, que ele queria metade, é verdade. Falou que queria 50. Eu quero 50. E brigou e ficou um tempo sem falar comigo, porque eu fiz um sacrifício. Aí você entende algumas coisas, como é que as coisas funcionam muitas vezes. Ali eu não estava ficando com nenhum real, botei na arca direto, nem quis ver. Mas ali houve mais uma situação. Se você está junto tem um problema, se você está fora tem um problema, por isso que você tem que alinhar com Deus. E quando eu me desvinculei, as coisas começaram a acontecer. E é por isso que muitas vezes nós atrasamos a nossa vida, que a gente quer buscar um amor aonde não tem amor. Você fica perdendo muito tempo, a gente perde muito tempo querendo agradar pessoas. Agrade a Deus, simplifica a tua vida. Eu falava com uma pessoa ainda recentemente, eu disse isso, você conjectura tanto, é porque fulano de tal agiu com injustiça, é porque fulano de tal agiu de maneira arrogante, é porque fulano de tal simplifica a tua vida. Deixa eu te falar um pouco como eu penso. E a minha vida explodiu depois que eu coloquei isso de maneira bem estabelecida na minha mente, nos meus padrões, nas minhas ações e nas minhas reações. Na minha cabeça, eu simplifiquei a minha vida. De que jeito? Tudo vem de Deus. Bispo, mas isso a gente sabe. Não, não na prática. Se alguma pessoa difícil chega na minha vida, veio de Deus. O que essa pessoa está me ensinando? Se alguma promoção veio, também veio de Deus, não é a pessoa. Na minha visão, eu tiro o rosto da pessoa. Quando alguém me prejudica, o que Deus quer me ensinar? Quando alguém me favorece, o que Deus está me ensinando? Obrigado, Deus, por estar me favorecendo. Eu tiro a autonomia das pessoas e eu me foco somente em Deus. É Deus que está me ajudando, é Deus que está me favorecendo ou Deus que está me ensinando. A todo momento eu penso assim, minha vida simplificou tanto. Porque eu nunca fico criando inimigos, eu não viro o Dom Quixote e fico lutando com um moinho de vento. Eu não fico olhando
para Eliabe, achando que Eliabe é o meu problema. Eu facilitei a minha vida, e a vida fica muito mais simples quando você entende que a nossa vida é cristocêntrica, tudo vem de Deus. Deus sempre está nos ensinando algo. Deus sempre está nos lapidando por algo. Não são pessoas. Bispo, porque o meu patrão é muito difícil, é Deus. Bispo, está querendo dizer que Deus está me... Não. Se nós, eu usei uma expressão para essa pessoa. Você está falando que essa pessoa está sendo difícil, o seu patrão, a pessoa que está acima de você, sendo muito arrogante com você. Pode ter certeza, pode sair da empresa, vai para outra, Deus vai te mandar uma outra. Não existe nomes, existe tratamentos. Deus te bota pessoas difíceis para tratar o que é sua paciência, lapidar o seu orgulho, mexer no seu caráter. A mesma coisa o favorecimento. Deus te favorece. Tem tempos que eu fui tão abençoado. Pessoas me favorecendo. Pessoas fazendo coisas, ajudando, abrindo portas, fazendo tudo aí, fazendo os movimentos. Deus sempre bota as pessoas certas. Então eu entendi que o meu negócio é com Deus. E minha vida facilitou demais, as pessoas ainda perdem muito tempo. Eu preciso buscar um amor tal, eu preciso da aprovação tal, eu preciso do joinha. Eu preciso daquela curtida. Não precisa ser curtida, você precisa que Deus te curta. Entendeu? Você precisa que você agrade a Deus, o teu negócio é com Deus. Para de perder tempo na tua vida. Muita gente perde muito tempo. Porque não deram curtida, porque não me bloquearam, porque não aceitaram, porque eu não entrei no grupo, porque não me chamaram para o futebol. Sabe, perdeu muito tempo, gente. Para com isso. Meu Deus do céu. Eu vou hoje, eu vejo a satisfação. Quantas vezes eu vou no futebol ali com o pessoal ali da igreja e eu não jogo, eu fico sentado na cadeira e vejo meu filho jogando. Eles falam, Bispo, vamos jogar, vai, tá velho, aquela coisa, não parou a vida. Eu falei, não, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu não quero dar margem para algo acontecer. Vai que eu machuco a perna, alguma coisa. Não preciso disso. Está tudo bem. Eu estou bem, eu não preciso jogar para ser feliz, gente. Eu não preciso que você me chame para um aniversário para ser feliz. Pode chamar? Pode, você vai ser uma benção. Mas eu não vou, eu não estou em roda, eu não vou em festa, eu não vou em aniversário. Você não veio em nenhum lugar, você não vê uma foto minha. E as pessoas vivem pedindo para eu estar nos lugares. Mas eu me encontrei em Deus, eu sou feliz com Deus, eu lido com muita gente, eu tenho uma família linda, abençoada. Eu sou feliz, eu sou completo, eu tenho um propósito, eu sou amado. Eu entendi o meu propósito. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu sou grato por aquilo que eu não tenho. Eu sou grato pela minha casa. Eu sou grato por ter uma cama. Eu sou grato por poder ter a palavra de Deus na minha vida. Ter minha mãe que me ama. Eu sou grato por poder uma Bíblia, por ter um tênis, um sapato. Gente, essas coisas pequenas que contam para Deus. E às vezes as pessoas perdem tanto tempo com tanta coisa, pensando em tanta coisa, tanto sentimento, tanta coisa, você perde muito tempo, tua vida está passando. E eu sei que demora. Eu tenho 30 e poucos anos, não vou falar tudo, né? Eu tenho 36 anos. 36 anos, eu lido com muita gente, eu falo com pessoas de 70, 80 anos que não têm essa cabeça. E eu sei que é Deus. Eu preciso entender que tudo vem de Deus. Deus me deu uma consciência que eu sei que eu não chegaria. Deus me deu um entendimento que eu nunca encontraria. Deus me deu uma visão que eu nunca teria. Deus me deu um discernimento que eu nunca existiria em mim. O meu histórico é seguir é repetir uma história como o do meu pai, para um pouco pior. Que o pai dele, eu vi várias vezes meu pai falar, olha, Fer, eu nunca ouvi meu pai falar, eu te amo. Meu pai já agiu pior comigo. Eu seria um crápula. E meus filhos vivem vestindo as minhas roupas. Eu acho interessante. Eles aparecem com uma camisão, camisa grande, um short, vai aqui, parece que uma calça, meu short, que vai até a canela do Davi. E eles botam um chapéu. Eu já vi várias vezes eles pegaram o meu pijama e botarem os dois entrarem no pijama e ficar um a cada braço, um a cada braço e um a cada perna, e ficar aquele movimento lá. E andando, eles têm 10 anos. Meu bebê, eu chamo de bebê o João, ele tem 10 anos, vai fazer 11 daqui 5 meses. Ele fica brincando com as coisinhas ainda, alegre. Hoje em dia, criança, eu conheço crianças, de criança 10, 11 anos, está grávida. Já está na safadeza aí.
Então a gente precisa enxergar que Deus está chamando os Noés, os Abraão, o Abraão está chamando os homens, está chamando aqueles que podem se levantar, que seja uma mulher, mas que se levante como Débora. Não seja um Nabal, mas seja uma Abigail, a mulher, seja uma Abigail, toma as melhores decisões. Nós precisamos enxergar que isso não é comum, o propósito não é comum, as coisas não podem ser assim mais. Eu tenho palavra para dizer aqui, eu não estou indo, mas eu estou vendo que é essa linha que Deus quer. Deus ele está mostrando isso para nós não podemos mais agir com tanta preguiça, muitas vezes. É muito difícil, as pessoas dificultam muitas coisas. As pessoas só ficaram 6 horas ali porque acreditaram que receberiam alguma coisa e sabem que não é comum a bispa estar no altar. E é por isso que muitos ficaram, por quê? Porque acreditam no Espírito que está sobre ela. Nós não podemos mais enxergar as coisas como algo natural, sempre vai ter. Não vai ter, não vai ter. Eu falava com os homens agora, como a gente, depois de perder tanto tempo, pode alinhar a nossa mente e acalmar o nosso coração e começar a viver uma vida disciplinada em Deus, sem a gente travar. Quantas vezes eu travei, eu me desorganizei, e quando eu vi, eu estava querendo resolver tudo na mesma hora. Eu abri a Bíblia para ler, o programa tocava no computador, o celular estava respondendo um membro, e eu não cheguei em lugar nenhum, travou. Eu falei para eles, simplifiquem a vida. O ontem não volta mais. Comecem a partir de hoje. O que eu recebi hoje? Um ensinamento sobre a lei das primícias, mostrando tantos exemplos, desde Raabe, que tomou a melhor decisão, a Elias, quando foi para a viúva de Sarepta. Foi para a viúva de Sarepta, e o que aconteceu? A mulher estava pegando os gravetinhos porque era o último dia dela. Mas ela tomou uma atitude, uma pessoa que tem um coração de servo, e analisa, eu tenho tanto problema, uma mulher cheia de problema, a única refeição, eu vou querer servir uma pessoa que eu nunca vi, e não é nem da minha cidade, para buscar um copo d'água. E Elias foi, pediu um copo d'água e ainda mandou um pãozinho. Me manda com um pãozinho ainda, eu quero algo para eu comer. Ela falou assim, juro pelo nome do Senhor, que eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, aquele movimento todo lá que ela diz. E, qual foi o final da história? Faça primeiro para mim, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar. Faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim. E quando você faz primeiro para Deus, porque esse é o momento que pesa, quando você não tem nada, e Deus fala que o seu nada é o que Ele quer. Bispo, mas eu não tenho nada. O que você tem? Eu tenho isso aqui. É o que Deus está pedindo. Deus pediu Isaque, o filho da promessa. O filho da promessa, sabendo que ele já tinha uma promessa de ser pai de multidões. De que jeito? Que jeito? Deus vai pedir aquilo que você mais ama, aquilo que você mais aguardou por uma vida toda, para ver aonde está o seu coração. Deus quer que o seu coração esteja totalmente alinhado a Ele. Ele vai pedir isso de propósito, Ele quer mexer nas suas circunstâncias. Pode analisar, aquilo que você mais ama é aquilo que Deus vai pedir. Sempre é assim. Porque Deus não aceita que Ele seja menos amado do que coisas. E mesmo que essas coisas sejam filhos, já parou para pensar nisso? Que seja uma mulher, que seja o seu filho, nada pode estar acima de Deus. Deus é em primeiro lugar. A mesma coisa você vê Eliseu, ele foi para aquela cidade, uma cidade bem localizada, mas uma terra improdutiva, a água estava contaminada. Onde ele foi? Ele pegou um sal numa tigela nova e foi lá levar na nascente. Jogou, purificou, resolveu o problema. Você vai na nascente, você joga sal. E aonde é a nascente de tudo, gente?
É o coração. O coração. Aonde nasce tudo? Aonde foi o nascimento do orgulho de Lúcifer? No coração. Tudo começa no coração. Você pode estar no melhor lugar, mas se você deixar algo entrar no teu coração, se torna o pior lugar. Quando você deixa a água entrar no seu coração, quando você ouve uma pessoa que você não deve ouvir, quando você fala de algo que você não deve falar, você olha que tudo que você tem, como no Jardim do Éden, é menos importante daquilo que você ainda não tem. Deus faz isso de propósito. Ele sempre deixa à disposição de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que você e seus filhos vivam. Ele vai deixar a opção. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Deus não criou robôs. Deus quer pessoas que amem a Ele. E não adianta falar que ama sem obras. O amor para Deus é prática. Se você não dizer que ama a Ele em atitudes, não conta. Eu amo a Deus, mas estou agora na cobertinha da minha cama, morando a um quarteirão da igreja. Não, isso não é amor. Amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Eu olhava para os meus filhos esses dias, eu olhava isso, eu falava, meu Deus, como eu posso falar que amo eles? Se eu não posso falar que amo comprando um tênis. Eu não posso falar que amo levando ele para passear. Não, eu tenho que falar que amo ele se eu dar aquilo que é mais importante para ele, que é a palavra de Deus, é ensinar eles. Meus filhos queriam fazer algo no domingo, eles ficam esperando a semana inteira para fazer. Falou, papai, deixa, vamos fazer agora, vamos fazer agora. Eu falei assim, eu vou fazer. Primeiro eu quero falar um pouco sobre Daniel. Deixa eu falar um pouco de Daniel. E aí eu peguei meu celular, espelhei na TV e fiquei mostrando para eles lá o estudo de Daniel. E depois que eu falei, depois que eu mostrei para ele o que é contaminação, desde jovem, a maneira que ele lidou, já com o Renato Dário, fui mostrando para ele. Depois eu falei, agora sim, vamos fazer isso, essas brincadeiras. E vamos aliviar. E no momento que eu estou lá brincando com eles, eu estou beijando eles, eu estou mostrando para eles como é importante. Mas depois, quando eu dou o que eles querem, depois eles também vão ouvir aquilo. Eu estou abrindo o coração deles com algo que eles gostam para eu colocar aquilo que é importante. Se eu não faço minha parte como pai, eles não estarão abertos para mim. Por quê? Porque por uma vida, desde pequenininho, eles não vão conhecer a Deus, mas eles vão conhecer o pai. E se o pai for ruim, por que eles vão querer a Deus? Por que eles vão querer a igreja? Eu falava com uma pessoa há um tempo, e ela ficou uma vida sem o filho, e depois esse filho chegou com 19 anos, já velho, já. E ele, e aí? O que você vai fazer? Ele falou, bispo, eu falo de Deus, ele não quer. Eu mostro para ele, Deus não quer. Ele está fazendo tudo errado, não vai, tal. Ele nem ficou mais comigo, ele já saiu, foi embora de casa. Falei assim, mas ele não precisa ouvir de Deus agora. Porque na cabeça dele, a igreja tirou Deus. A igreja é o irmão mais velho. É o irmão mais velho que tirou. Você vê isso na parábola do filho pródigo. Você perdeu, você tirou, agora ele não quer isso, ele quer o pai que ele não teve. Ganhe o filho para ganhar o coração do filho. Não é assim que você vai lidar, você não vai colocar algo que por uma vida ele ouviu, mas nunca entendeu. Você não consegue colocar o espiritual sem fechar a ferida emocional, isso é impossível. Você fecha a ferida emocional e depois você bota o espiritual. Quantas pessoas... Eu já perdi a conta de ouvir pessoas falarem, bispo, o seu abraço cura pessoas. Eu entendi o meu propósito. Deus me chamou para ser pai. Deus me chamou para ser pai. Isso é muito forte para mim, porque Ele me mostrou o meu propósito. E é assim que a glória dele é revelada. Quando da onde não tem como sair, Deus faz uma fonte de bênção para outras pessoas. Então, eu vejo isso. Deus nos mostra que o que nós não temos, Ele tem de sobra. O que nós não podemos, Ele pode. O que é impossível para nós, para Deus é normal, para Deus é possível. Então, eu vejo que Deus, Ele quer isso de nós. Nós precisamos alinhar a nossa vida e acreditar naquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Não desperdice algo.
como é tão importante. E como eu falei, quantas vezes eu abracei pessoas, essas pessoas foram curadas, ela fala, bispo, o seu abraço é curativo. Eu não sei. Eu falei, não, é porque você está com um problema com o pai. E você me via como uma figura de autoridade, um pai. E é como seu pai, o pai está te amando. Fechou, a pessoa ela sai com a semblante mudado. E aí ela entende todas as palavras que ela não estava entendendo antes sobre pai. Entenda, você precisa fechar a ferida para você conhecer o Deus Pai. Não adianta fazer de outro caminho. E é isso que eu expliquei para esse pai. Cure e faça isso que você nunca fez com seu filho. Vai lá, vai nos jogar uma bola, vai ir no cinema e deixa as coisas acontecerem naturalmente. Você demorou 19 anos para você acertar esse ponto. Agora, acerte, que demore alguns meses, mas acerte isso. Acerta isso. Eu penso que essa é a palavra das nossas vidas. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Desde o momento que você abre os seus olhos, quais as primeiras palavras que saem da sua boca? São palavras de vitória. São palavras de bênção. Quais as primeiras atitudes que você toma? Quando você chega num lugar, você está consagrando? Está levantando o memorial? Está levantando os altares? Aonde está doente, você está colocando sal. Jesus é o sal, eu sou o sal, eu sou a luz. Você está jogando Jesus, você está jogando a nascente. Você está corando as raízes. Nós estamos acertando aquilo que está desajustado. Eu estou priorizando a Deus, eu estou colocando Deus na agenda, eu estou priorizando os momentos com os nossos filhos. Eu falei para eles, sejam equilibrados, não vai agora tentar acertar tudo de uma vez. Eu vou ler 50 capítulos, já que eu não li a Bíblia toda não, você vai voltar a ler os seus 3, porque você vai tirar de alguém. Saiba disso. Se coloca de pé, por gentileza, gente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Deus precisa ser as nossas primícias, as primícias das primeiras, que é Jericó. Jericó estava dentro de Canaã. É as primícias das primeiras. Nós precisamos acertar a nossa vida. Abraão fez isso. Noé fez isso. Inclusive, a falta de colocar Deus em primeiro lugar gerou muitos problemas também para o povo de Ageu. Eles trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Não tinham sucesso, não tinham vitória. Era um povo trabalhador, mas não colhiam. Eles esperavam muito, mas não colhiam. E eu quero assim que neste momento você analise esse ponto. O que está faltando na minha vida? O que eu não estou acertando? O que está desajustado? Deus está mostrando para nós, tem algo que está desajustado ainda. E eu penso que no momento que nós ajustarmos as primícias, nós ajustaremos a restauração dos odres. Os odres que estão velhos, que não estão prontos, capacitados para receber esse vinho novo, ou até já recebeu, mas no melhor momento da tua vida, você viu o seu odre estourar e você perder tudo de novo. Se nós não acertarmos essa mentalidade e não enxergarmos aquilo que é importante para Deus, nós estaremos buscando coisas que para Deus não é importante. Você sabe que a palavra de Josué 1:8, ensinando que não deixe de falar e meditar de dia e de noite e cumprir fielmente, é o segredo de muitas coisas. Porque este processo é um processo de ensino. Você fala, você medita, você lê, você cumpre. Isso vai fazendo as coisas difíceis, as coisas que não funcionam sair da nossa vida. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós não podemos nos amoldar a este padrão. Eu falava hoje ainda, por muitas vezes eu ouvi a bispa falar, nós precisamos de um mentor, nós precisamos de um inimigo, nós precisamos de um discípulo. Tem um mentor. Não seja orgulhoso a ponto de achar que você é um mentor. Todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo você precisa perguntar como eu devo fazer isso.
Pode analisar, a geração da minha mãe ainda é a geração daquelas mulheres que ensinavam as filhas a cozinhar. Hoje ainda algumas acontecem isso, mas é muito mais raro. Ainda era a geração de mulheres que cozinhavam muito bem. Limpavam a casa, lavavam a roupa, cuidavam do marido, cuidavam dos filhos. Mas as meninas hoje só aprendem a ficar no TikTok, as vovó estão no TikTok. Está tudo aí ó, no Facebook, no Instagram. Perderam o propósito, E você não pode perder o seu propósito. Se você não decidir alguém precisa, você precisa colocar alguém para ser o seu mentor, alguém que é mais espiritual que você, alguém que tem resultado, que tem frutos. Também você precisa de um inimigo. Você precisa primeiro de um mentor para mostrar que ele já chegou no topo da montanha. Você precisa de um inimigo para te fazer subir a montanha. E você precisa de um discípulo para ensinar como você vai subir a montanha. Todos nós precisamos desses 3 itens. Você precisa de um mentor, você precisa de um discípulo, você precisa de um inimigo. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Uma das coisas que eu aprendi na segunda-feira aqui é que o propósito, a doação, o espírito de servir está à frente de títulos e de livros escritos. O que a bispa mostrou é que ela deu o primeiro dia, deu as primícias e deu os primeiros. Para cada um ela tratou como o primeiro. Cada pessoa ela ouvia, ela orava, ela ajudava, ela direcionava. Ninguém foi menos importante. Das 7h30 até as 7h40, às 19h30 até as 7h40 da manhã de terça-feira, foi os mesmos tratamentos. Eu, por alguns momentos, deu aquela bambeada, né? Já ficava mais ou menos assim. Mas ela foi tomada e ela não diminuiu o ritmo em nenhum momento. Deus, ele quer o nosso melhor, e foi assim com Abel, com Caim e Abel. Abel deu o melhor e deu os primeiros. Deus quer que você tenha esse coração que para Deus o melhor é que conta. Para Deus o que é importante é o meu melhor. E eu quero convidar você a você dar esse melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor. E se nós não dermos o nosso melhor, automaticamente não será aceito. Porque quando Abel deu o melhor, ele foi aceito antes das ofertas. Saiba, o que vai mandar na sua vida é o seu coração, porque quando você dá o seu melhor, mesmo não for a quantidade que você gostaria de dar, é o seu melhor. Eu falava com uma pessoa hoje no corredor. A pessoa disse: bispo, eu tenho problemas, diabetes, umas situações, eu não consegui só fazer 6 horas, tal. Eu também não consegui orar, eu achei que eu poderia ficar mais tempo, mas eu fui embora, eu fiquei pensando depois em casa, porque eu não dei o meu melhor, eu não fiquei até às 6 horas, eu fui embora antes, tal. Eu falei assim, não, bispo, calma, para de falar. Você deu o seu melhor, bispo, eu dei o seu melhor, então tenha paz. Para de ficar comparando o seu sacrifício com o sacrifício do irmão. Para de viver assim, para de permitir que o diabo ataque a tua mente. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Porque tudo que você fizer nunca vai ser o suficiente. Isso é uma mentalidade diabólica. Não faça isso com você. Você deu o seu melhor, então o Senhor aceitou. Acabou. Mesmo, mas eu não sei, não, o se não conta. Você deu o seu melhor com a oportunidade que você recebeu, então encerra. E acredite, Deus aceitou o seu melhor. Poder dar mais? Claro que sim, nós sempre podemos andar 1 milha a mais. Mas não fique se machucando, se condenando por causa disso. Se você deu o seu melhor, Deus aceitou.
Bispo, mas tal pessoa fez isso, a oferta da viúva foi aceita, porque era o melhor dela. Então entenda que a oferta da viúva pode ser sua energia, pode ser suas orações, pode ser muitas coisas na sua vida, mas saiba que for o seu melhor, Deus aceitou e foi recebido. Foi recebido. E Deus quer isso. Um povo que sacrifique o melhor e receba como aroma agradável. Deus, Ele quer sentir os aromas. Qual é o aroma que você está sacrificando? O que está chegando às narinas de Deus? Eu quero que nesse momento você fale com Deus e tome essa decisão. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar tudo que eu posso dar. Porque eu tenho hoje, eu não tenho amanhã. E o que Deus vai fazer amanhã, eu não sei, mas hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje é isso aqui que eu tenho, Senhor. Hoje é isso aqui que eu tenho. Os discípulos pediram, Senhor, aumente a nossa fé. O Senhor então fala, manda o ramo de amoreira sair daqui e se plantar no mar. Ou seja, é prática. Vai praticando até a sua fé ser aumentada. Dê o seu melhor hoje, pratique a sua fé de uma forma sobrenatural. Algo difícil é amanhã, a sua fé vai ser aumentada. Para mim era impossível fazer, era impossível. Eu consegui fazer uma reunião. Hoje eu faço 3, às vezes 4, dependendo do tempo. Na época da pandemia a gente fazia um monte. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que não sou eu. E como você sabe, quantas coisas você faz na sua vida, você sabe que não é você. Não tem como você fazer isso, porque sem Deus nada podereis fazer. Nada, nós não podemos fazer nada. Isso é uma consciência que você precisa ter. Não é você, mas é o Espírito que está em você que vai fazer. Faça isso. Decida isso hoje. Não sou eu, mas é o Espírito que está em mim que vai fazer a obra. E eu quero, como um voto em Deus, você faça nesses poucos minutos que nos restam, antes de eu encerrar este trabalho, eu quero que você venha até o altar e faça esse voto com Deus. Hoje eu vou dar, a partir de hoje, eu não aceito mais o que sobra. Eu não vou dar mais o que sobra. Eu vou dar o meu melhor, as primeiras e as primícias. Eu vou dar o meu melhor, porque se eu dar o meu melhor, eu serei aceito como Abel. Deus quer que você dê o seu melhor e as primeiras, os mais importantes, os gordos, os bois, as partes gordas dos animais e o melhor. O que você tem de melhor, então faça o seu melhor. Porque Deus está chamando um povo que tem um coração que valoriza Deus antes de qualquer outra coisa. Deus, Ele quer que você valorize Ele. E o que Ele pede para todos nós, o que é o nosso melhor é o que vem do nosso coração. O que vem do seu coração hoje. Saiba que Deus está pedindo aquilo que é mais importante para você dentro do seu coração. Fale para Deus. Ajoelhe, fique no momento mais quebrantado da sua vida e diga, Deus, eu só tenho a Ti. Eu não tenho mais nada. Você sabe que nós nos edificamos não como o início e nem com o final de Jó, mas nós nos edificamos no meio, quando Jó estava sem nada. E você sabe disso. Porque na nossa cabeça, nós fomos ensinados que ter é mais importante do que ser. Infelizmente. Muitos acreditam que serão amados se eu tiver muitas coisas.
Muitos acreditam que serão amados se fazer muitas coisas. Mas poucos entendem que o que Deus nos ama porque quem nós somos, porque Ele foi o que nós fomos criados. Jó, quando ele perdeu tudo, nós nos edificamos com a frase: eu sei que o meu Redentor vive, eu não perdi nada, porque Deus é o meu tudo. Será que você pode dizer isso hoje? Que o Senhor é o seu tudo, e mesmo se Ele não fizer nada para você até o final do ano, Ele vai continuar. Ele vai continuar. E você vai continuar vindo neste propósito. Se hoje Deus falar para você: não vou te dar nada nesse mês, nesses 30 dias de dezembro, você vai continuar vindo todos os dias? Essa é uma pergunta que você precisa fazer a você, porque você vai entender se realmente Deus é o seu tudo. Se realmente a face de Deus é mais importante do que as mãos. Bispo, mas não é fácil, porque eu tenho compromissos, eu sei. E Deus também sabe o que você precisa. Mas Ele quer que Ele seja prioridade no seu coração. Coloca Deus em primeiro lugar hoje. Decida hoje: eu estou mudando a minha rotina, eu estou mudando a minha agenda, eu estou mudando as minhas amizades, eu estou mudando tudo na minha vida, eu quero o Senhor, meu Deus, eu quero a Ti. Eu não sei onde eu me perdi, mas eu quero me encontrar hoje. Eu quero me encontrar hoje. Se encontre com Deus hoje. E fale: Senhor, hoje eu estou me encontrando. Eu não vou mais viver uma vida sem propósito. Eu não vou mais viver uma vida pequena. Não, você não é pequeno, você não vai mais viver assim. Não vai viver assim. Não vai viver assim porque você sabe que você não é feliz assim. Você não é feliz procurando coisas, se satisfazendo com coisas. Você é feliz com Deus. Me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Se alinhe com Deus hoje e faça Ele ser o seu tudo. Meu Deus, nós, meu Deus, nos encontramos nesta madrugada, e é uma madrugada, meu Deus, após uma outra madrugada. Nós acabamos de sair da madrugada de segunda para terça, e agora nós estamos numa madrugada de quarta para quinta, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, nós precisamos da Tua presença. Que hoje, meu Deus, os corações possam estar sendo curados, meu Deus, totalmente alinhados ao Senhor. Meu Pai, visita os corações, visita, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, buscando a Ti com a força da vida. Meu Deus, nós precisamos da Tua presença, que o Senhor, meu Pai, possa habitar em cada coração, e que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, tomada de poder, tomada de glória, tomada de vida, cheia do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja purificado, seja santificado, seja avivado, seja levantado, seja curado nesse momento. Seja tomado pelo poder do Espírito. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Meu Deus, eu nunca fui feliz. Meu Deus, nós sabemos que no momento que nós nascemos e deixamos o velho para trás, nascemos de novo. É o momento mais importante da nossa vida e nós não recebemos nada material. Analise o seu passado. Quando você aceitou a Cristo, você não pedia mais nada, mas você queria conhecer a Ele. Nós não podemos perder o nosso propósito. Não perca o seu propósito. O seu propósito é ser salvo. O seu propósito é agradar a Deus.
O seu propósito é ser um instrumento de cura e de libertação, de sabedoria e de entendimento na vida de outras pessoas. O maior legado de Davi foi Salomão. O maior legado de Davi foi Salomão. Será que você está deixando uma pessoa melhor do que você? Uma pessoa, você está entregando algo para uma nação, algo que é melhor, algo que vai gerar um outro tempo, um novo tempo naquela geração, um tempo de paz. Será que nós estamos entregando Salomão ou nós estamos entregando Manassés? Muitos estão entregando Manassés, o pior tempo da nação. Meu Deus, que o Senhor possa curar hoje aqui. Seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. E que nada mais possa ser um problema, uma pedra na tua vida. Que nada mais seja uma barreira ou uma muralha, um muro que te impeça de conhecer a Deus. Mas que você rompa as muralhas e você crie pontes hoje aqui. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que hoje você está voltando com aquilo que você veio buscar. Que hoje Deus possa ser as primícias, os primeiros. Que hoje o Senhor está mudando a sua vida, a sua perspectiva de vida, está alterando a sua visão. E você venha ser este instrumento que venha propagar o Evangelho, que venha levar o ID a toda criatura, e que essas criaturas conheçam a Deus e se tornem filhos de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje, muitas coisas foram mudadas na sua vida. A partir de hoje, feridas foram cicatrizadas. A partir de hoje, essa instabilidade, essa oscilação foi sanada. Hoje você se torna uma pessoa estável, uma pessoa continuista, uma pessoa persistente, uma pessoa consistente, uma pessoa perseverante, uma pessoa alinhada a Deus, uma pessoa que não é guiada por sentimentos, uma pessoa totalmente focada no Senhor. A partir de hoje, você está encerrando coisas na sua vida. Você escreveu muitas coisas que você não quer entrar em 2026. Mas decida que aquilo que você não vai entrar em 2026 é um coração dividido, é uma mente dividida. Você não vai entrar na manhã desta quinta-feira. Você não vai ver o sol raiar com a mesma mentalidade. Eu declaro você curado. Eu declaro você curada. Eu declaro você livre. Eu declaro que todo espírito que vem dividindo a sua mente, o seu coração, atacando as suas emoções, caia por terra hoje. Eu declaro que você está curado. Eu declaro que você está livre. Eu declaro que você já se levantou. Já se levantou dessa vida caída, dessa vida baixa, com valores baixos. Você não é mais essa pessoa. A sua identidade foi totalmente restabelecida, construída no Senhor. Eu declaro que hoje muitas situações caíram por terra na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Meu Deus, eu declaro que todas as circunstâncias que até hoje roubavam a vida dessa pessoa, eu declaro que cai por terra hoje. Eu declaro, meu Pai,
que nenhuma situação, meu Deus, nenhum problema que até hoje tirou a paz, tirou a alegria, tirou o foco da vida desta pessoa, eu declaro que hoje cai por terra. Eu declaro, meu Deus, que estas situações que geravam escassez, que geravam mente dividida, que geravam divisões, separações, que geravam doenças, este espírito que até hoje tomou a mente, esse demônio de imoralidade, esse demônio que vem dividindo, vem oprimindo, vem roubando a vida desta pessoa, nós declaramos que cai por terra hoje. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, que a partir de hoje, Senhor, situações que não foram resolvidas, já foram resolvidas e nenhum problema, nada que essa pessoa hoje está focada como dívidas, como doenças, a partir de hoje, não tem mais poder sobre esta pessoa. Nós declaramos que cai por terra hoje. Todo espírito que até hoje roubava a vida dela, roubava a vida dele, todo demônio, meu Deus, que rouba a força, está roubando a alegria, que está roubando, meu Deus, a energia, que está roubando o crescimento, que está roubando, meu Deus, o foco, que está distraindo, que está oprimindo, que está dividindo, a partir de hoje cai por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, Senhor, eu quero abençoar, a tua palavra diz: eu amo os que me buscam na madrugada me encontrarão. Meu Deus, eu creio que esta madrugada, muitas situações que não haviam sido resolvidas já foram resolvidas. Meu Deus, nós declaramos a concretização e a materialização de cada propósito. Eu declaro e concordo com as suas orações. Eu concordo com as suas orações. Eu declaro as suas orações respondidas. Eu declaro as suas orações respondidas. Eu declaro que você não mais será roubado. Não mais será roubado. Eu declaro que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tomada de glória, tomada de graça, cheia de poder, cheia de unção, cheio de ousadia. Eu declaro que tudo aquilo que até hoje roubava a sua paz, a partir de hoje não rouba mais. Eu declaro um ponto final na sua vida. Essas situações caíram por terra e não tem mais poder sobre você. Eu abençoo, meu Deus, o nosso povo. Eu declaro, meu Deus, que essas situações a partir de hoje foram encerradas, foram totalmente finalizadas, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a igreja, eu abençoo o ministério, eu abençoo a cada propósito, e eu declaro, meu Deus, que nós não vamos entrar, meu Deus, já, meu Pai, neste próximo dia, meu Deus, nesta quinta, sexta-feira, com situações desalinhadas, que a partir de hoje, meu Deus, nós estamos encerrando estes problemas, essas situações, nós estamos encerrando dívidas, nós estamos encerrando doenças, nós estamos encerrando, meu Deus, um comportamento autodestrutivo, imoral, viciado. A partir de hoje, caia por terra em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, que muitas situações já foram resolvidas e que a partir de hoje essa pessoa se levante com poder, com ousadia, com graça, com visão, com autoridade. Meu Deus, muitos não praticam a autoridade porque não praticam as ordens simples. Não acreditam na autoridade porque não vivem aquilo que prega. Meu Deus,
Que a partir de hoje esse alinhamento com as ordens simples, um coração simples, meu Deus, entregue as suas vontades, vem estar gerando autoridade para a vida dessa pessoa. Eu declaro, você recebe hoje autoridade. E você vai ser esta pessoa que vai praticar a autoridade. Jesus disse, foi-me dada autoridade sobre os céus e sobre a terra. Você é uma pessoa de autoridade. E tudo que você ligar nesta terra será ligado no céu. Eu declaro um sim na terra e um sim no céu na sua vida. Eu declaro um sim na terra e um sim no céu. Eu declaro que você já tem um acesso total ao reino dos céus. Você tem as chaves que abrem qualquer portas. Você não tem, na tua vida não tem mais barreiras. Na tua vida não tem mais bloqueios. Na tua vida não tem mais travas. Não tem mais travas. Eu declaro você livre a partir de hoje. Uma pessoa totalmente liberta e livre. Você não mais será humilhado, envergonhado por estas situações. Você está livre. Hoje você se levanta. Hoje você se levanta na fé. E você vai colocar Deus em primeiro lugar. E você vai buscar a Deus, e você vai buscar a justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu abençoo e concordo com as suas orações, e declaro materializadas e concretizadas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, com os seus olhos fechados. E eu quero que você repita comigo, meu Deus, eu concordo com essa oração. A cada palavra, a cada declaração sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, sobre a minha vida espiritual, eu creio em mudanças. Eu possuo todas as promessas. E eu creio que elas se cumprirão na minha vida. Eu saio desta madrugada para viver um novo tempo aqui. Eu não vou voltar mais para esse lugar. Deus está em primeiro lugar e ficará em primeiro lugar em todas as minhas decisões. Viverei uma vida cristocêntrica. A minha cosmovisão é o Senhor. E eu creio que o reino dos céus já tenho acesso total. Já tenho as chaves que abrem qualquer porta. E eu não vou mais ser um Simão na minha vida. Diga ao Senhor que a partir de hoje eu tomo essa decisão e não vou retroceder dela. Fala para o Senhor, fala, Senhor, estou tomando essa decisão na minha vida. O Senhor está em primeiro lugar e eu nunca mais vou voltar para este lugar. Não oferecerei como Caim qualquer oferta, mas viverei como Abel, dando o meu melhor em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu creio, meu Deus, todas as promessas se cumprindo na vida do nosso povo. E eu creio, meu Pai, numa madrugada de vitória, de respostas, de portas abertas, de definições, uma madrugada que está acelerando processos, ou numa madrugada que está restaurando os odres velhos e deixando eles aptos para receber um vinho novo. Eu creio num vinho novo, eu creio no azeite fresco sendo derramado sobre a sua vida. Uma unção nova sobre você a partir de hoje, que te capacita, que te dá graça, que te dá força, que te dá visão,
que te enche do Espírito Santo e te torna uma pessoa irreconhecível a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta casa firme. Obrigado por este horário. Obrigado por este período. Obrigado por estar aqui na tua presença. Senhor, é um privilégio, um presente para todos nós. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui, Senhor. Meu Deus, eu não tenho nenhum lugar melhor para estar, a não ser o teu altar. E eu acredito, meu Pai, que este povo tem esse mesmo entendimento do que eu. Nós não temos nenhum lugar melhor para estar do que na tua presença. E que possamos sempre enxergar dessa maneira. Não é, meu Deus, não é uma obrigação, é privilégio. Eu estar na madrugada não é obrigação, é privilégio. Eu tenho o privilégio de estar nessa madrugada. Nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo, meu Deus, honrado pelo Senhor, presenteados pelo Senhor. É em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós chamamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.